Você já se perguntou quem eu sou? O que Deus quer de mim? Para onde eu vou? Se você já se fez esse tipo de pergunta, fique comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar alguns caminhos. Bom, meus irmãos, meu nome é Pastor Jean, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Então, no período que nós vivemos, às vezes nos encontramos numa crise de identidade. Quem eu sou? Para onde eu vou? O que Deus quer de mim? Quem nunca já se fez essa pergunta no meio cristão? Eu mesmo já me fiz várias vezes. Então, a gente vai estar falando alguns minutinhos aqui sobre quem eu sou, como eu descubro isso. Irmãos, isso é bem simples. Isso está vinculado à identidade que Deus te formou, aquilo que você já tem dentro de si, aquilo que você já carrega. Ah, pastor, mas isso é muito vago. Como eu descubro isso? Eu vou te dar alguns exemplos na Bíblia, né? Moisés, quando ele teve um encontro com Deus, ele era pastor de ovelhas, né? Ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro. Aí quando ele tem aquela famosa visão lá da sarça que pega fogo e não se queima, ele estava pastoreando ovelhas. E Deus tem um encontro com ele e fala o quê? Moisés, você vai libertar o meu povo. Em outras palavras, ele está falando assim, Moisés, você não vai deixar de pastorear. Só que ao invés de você pastorear ovelhas, agora você vai passar a pastorear pessoas. Não é diferente com Pedro. Quando Jesus ele tem um encontro com Pedro, ele fala, olha Pedro, você é um pescador, mas a partir de agora você vai começar a pescar pessoas. Então, observe que Deus não mudou nada que já estava na identidade, tanto de Moisés quanto de Pedro. Era uma função que eles já estavam acostumados a fazer. O que Deus pegou e fez? Ele pegou aquilo que ele já fazia e melhorou. Ele não mudou nada. Ele simplesmente usou aquilo que ele já tinha e melhorou. Ó, observe. Deus pergunta para Moisés assim, o que você tem na mão? Aí Moisés fala assim, não, eu tenho um bordão, eu tenho um cajado, aquilo que ele usava para as ovelhas. Então Deus falou assim, então é isso que eu vou usar, jogue no chão. E quando Jesus ele tem um encontro com Pedro, Pedro estava o quê? Usando a rede, pescando peixe. Aí Deus falou assim, você vai ser pescador agora de homens. Pedro ele não ia usar a mesma rede, né? Então ele usou uma rede espiritual. E na primeira pesca maravilhosa de Pedro, quando ele descobriu quem ele era, ele pescou quantos? 3.000 almas. Você entende que tudo está vinculado a quem você é em Deus. Está vinculado a uma identidade que você já carrega dentro de você. Você só precisa o quê? Descobrir e ter um encontro com Deus para ele melhorar aquilo que já está dentro de você. Já está dentro de você. O problema é que às vezes nós temos um chamado e, como eu disse no início, certa vez quando eu comecei meu ministério, eu observava muitos pregadores, eu falava assim, não, eu quero pregar a palavra, eu quero ser um ministro da palavra. E quando eu comecei o meu chamado, eu via muitas ministrações, muitas pregações na internet, no YouTube. Meu ministério, eu observava muitos pregadores, eu falava assim, não, eu quero pregar a palavra, eu quero ser um ministro da palavra. E quando eu comecei o meu chamado, eu
via muitas ministrações, muitas pregações na internet, no YouTube, e eu me admirava, né, com esses pregadores, né, pregadores famosos que a gente assiste, e falava assim, nossa, eles falam bem, com autoridade, a eloquência, a fala, e eu pensava assim, não, tem que ser parecido com fulano, eu preciso... Ficava tentando buscar em outras identidades, até um dia que eu fui para um culto, aí eu tava lá, né, e naquele mesmo dia eu tinha orado, pedido para Deus, Deus, eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso, aquilo, né, eu ficava me comparando com outras pessoas. E naquele culto, é algo que eu não esqueço até hoje, eu tinha feito essa oração e quando eu chego lá, Deus levantou lá uma mulher de Deus, uma missionária, que ela pegou e disse assim para mim, olha, Jean, Deus te ama dessa forma. Ele te quer desse mesmo jeito que você é. Naquele dia, eu entendi que tudo que eu precisava já estava em mim. E eu só precisava ter um encontro com Deus para que se manifestasse em mim o meu chamado, né? Para que, pode ver, que para descobrir quem a gente precisa se encontrar com Deus. O problema é que nessas crises de identidade a gente acaba se esquecendo. Ó, veja, e duvidando da promessa. Veja, ó, Pedro, quando ele teve maior crise de identidade, o que ele fez? Ele falou assim, não, vou voltar a pescar. Ele tinha andado com Jesus, visto maravilhas, visto Jesus fazer o morto ressuscitar, o cego enxergar, muitos milagres. E depois que Jesus morreu, o que ele fez? Ah, não, vou voltar a pescar. Só que não era o que estava na identidade dele. Deus falou assim, não, agora você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. E o que acontece? Nessa crise, ele passa a noite inteira num esforço em vão, numa fadiga. Em João capítulo 21, fala que ele passa a noite inteira e não pesca nada. E no final, na madrugada, no começo do dia, depois de uma noite em vão, Jesus está lá, na beira da praia, para lembrar quem Pedro era. E estava com tudo aquilo que ele buscou a noite toda. Jesus estava com tudo preparado na beira da praia. Então, não adianta você querer buscar em outras identidades ou no que você era no passado, não. Você tem que pegar aquilo que Deus, né? Aquilo que você faz de melhor e ter um encontro com Deus para manifestar aquilo que já está dentro de você, a tua identidade profética. Moisés, quando ele teve uma crise de identidade, porque ele estava lá no palácio, né? Como egípcio. Aí ele sabia que era do povo hebreu. Aí depois ele vê um egípcio maltratando um hebreu. O que acontece? Aquilo faz uma bagunça na mente dele, ele vai lá e mata o egípcio. Aí ele tem que fugir para o deserto. Aí ele tem que se esconder. Entenda que toda vez que você entra numa crise de quem eu sou, aonde eu vou, você acaba tomando atitudes que ela englobam outras pessoas, né? Assim como Pedro voltou a pescar e levou outras pessoas, Moisés teve que fugir para o deserto, né? Deixar os seus parentes, familiares lá no Egito. E demorou-se alguns anos, eles ficaram na opressão por causa de uma atitude de Moisés. Isso, lógico, estava tudo no plano de Deus. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, você precisa manifestar a sua identidade profética, você precisa ter um encontro com Deus. Porque depois que você tem um encontro com Deus, mas pastor, tá, mas como que eu vou me encontrar com Deus, irmãos? Você tem que estar orando, jejuando, meditando na palavra do Senhor, para que isso é um encontro com Deus. Deus deixou a sua palavra para que nós tivéssemos encontro com Ele e entendêssemos quem somos e para onde iremos e o que temos que fazer. Então, o segredo do que Deus me trouxe aqui para falar hoje é o quê? Já está em você. Já está na sua identidade. Pega aquilo que você faz. Eu não sei se você canta em alguma igreja, se você prega a palavra, se você evangeliza, né? Se você é do grupo de oração. Pega isso que você tem e fala, Senhor, eu quero isso que eu já faço melhorado,
né? Ele pega, observe que depois que esses homens de Deus tiveram um encontro com Deus, aquilo que eles já faziam foi melhorado muitas vezes a mais, né? Pedro, ele pescava peixe, na primeira pesca maravilhosa ele pegou 3.000 almas. Você vê Moisés, quando ele entrega aquele cajado na mão do Senhor, o que acontece? Ele abre o mar vermelho, né? Ele toca ali, Deus abre, Deus usa a ferramenta que ele mesmo deu para Moisés, que Moisés já tinha na sua identidade, para abrir o mar, para fazer feitos maravilhosos, para tocar na rocha e fazer a rocha sair água. Então já está vinculado a quem você é. Amém? Irmãos, eu vou ficar por aqui agora. No próximo vídeo, irmãos, não perca. A gente vai estar falando, depois que você descobre quem você é, o ambiente que você pisa não influencia mais você. Então fica para o próximo vídeo. Irmãos, contamos com a sua ajuda. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Amém? Para que nós possamos alcançar mais pessoas. Nós estaremos fazendo esse devocional todos os dias. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.